Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na TV Grandourados. O programa Reflexão, ele é da Igreja Batista Memorial, situada na rua Rael Bonfacker, 3308. E é sempre um prazer para nós podermos receber visitas, e você é o nosso convidado especial. Temos uma programação aos sábados à noite, às 20 horas, que é o culto da juventude, momento em que os adolescentes, jovens se reúnem para adorar a Deus e ouvir uma mensagem direcionada para a juventude. Aos domingos pela manhã, às 9 horas e 30 minutos, temos a Escola Bíblica Dominical, onde você pode aprender mais da Palavra de Deus. E aos domingos à noite, às 19 horas e 30 minutos, o culto de celebração, o culto da família. A sua presença vai nos trazer grande alegria. Sinta-se convidado, compareça a um dos nossos cultos. No programa de hoje, temos a grata satisfação de tratar o tema sobre o Natal e está conosco o pastor Givaldo Mauro Matos. Ele que vai abordar acerca do Natal nas diversas culturas e o Natal dentro do cristianismo. Nós vamos rapidamente conhecer os nossos apoiadores, as empresas que ajudam o programa Reflexão e voltamos para o primeiro bloco de entrevistas. Conosco aqui nos estúdios da TV Grandourados, o pastor Givaldo Matos. Pastor Givaldo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio da TV Grandourados. Prazer é nosso, Sérgio. Já é a segunda vez, né? A outra vez foi com o Ed Henriques, Ed Renê, é o de São Paulo. Mas o prazer é nosso, Sérgio. Então, pastor Givaldo, os nossos telespectadores, muitas vezes, eles nos indagam, eles nos questionam sobre o verdadeiro sentido do Natal, como é que o Natal está inserido na cultura, e são algumas perguntas muito interessantes. Em primeiro lugar, no Ocidente, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus de Nazaré. Ele que é o maior personagem do cristianismo. E mesmo nações que são, na maioria, de cristãos, eles reconhecem a importância desse dia, ou seja, até nações que não são, não têm a maioria de cristãos. A pergunta é, como que as nações que não têm essa maioria de cristãos celebram essa data, o Natal? Bom, Sérgio, é importante essa pergunta porque nós vivemos num mundo cristianizado, o Ocidente, onde o cristianismo ele alcançou um grau de divulgação muito grande. E às vezes a gente tem a impressão de que em todo mundo o Natal é celebrado como se celebra aqui. Mas, de qualquer maneira, o Natal ele é conhecido basicamente quase em todo mundo. Mas existem nações, países, cuja cultura não é tão influenciada pelo cristianismo, aonde se celebra de maneira diferente. Eu citaria pelo menos uns 4 exemplos. O Japão passou a adotar uma divulgação maior da festa natalina após a Segunda Guerra Mundial, até por conta dos acordos que se fizeram com os Estados Unidos, porque o Japão perdeu a guerra também, e entrou na cultura japonesa, mas tem um timbre muito mais comercial do que cultural. A China vai seguir o mesmo exemplo, né? A China, os países mais rurais, o Natal é quase que desconhecido. Aliás, a China é um país continental, né? Mas nas cidades mais culturais, comerciais, onde o turismo é muito grande, já se observa festas natalinas, temas natalinos
nas praças, nos shoppings, como um todo, né? Então isso é influência do Ocidente sobre essas nações. No Líbano, valeria a pena a gente destacar também que é um país árabe, com a população majoritariamente muçulmana, mas um islamismo com um grau de tolerância muito grande em relação ao cristianismo. Então, celebra-se o Natal da pessoa de Jesus como uma personagem histórica e que trouxe grandes mensagens, grandes contribuições. Então é uma festa de troca de presente, de fraternidade. E eu finalizaria citando o exemplo também das Coreias, né? A Coreia do Sul é um país com influência ocidental, influência cristã muito grande, mas a Coreia do Norte não. E a Coreia do Norte tem um problema muito grave, não apenas com o cristianismo, com a religião como um todo. E ela proibiu, né, a festa natalina, a memória natalina. E recentemente, salvo engano, ano passado, houve até um problema diplomático entre as duas Coreias, porque na Coreia do Sul, próximo à fronteira do Coreia do Norte, que fizeram os sul-coreanos enfeitaram árvores e tudo. E aquilo foi tomado pela Coreia do Norte como se fosse assim, uma certa provocação ideológica, né? Queria transmitir a ideia do Natal para os norte-coreanos e coisa parecida. Mas no Ocidente não. O Ocidente que viveu essa experiência cristã, né? A influência da tradição cristã, o Natal ele representa realmente, ele memoriza, né? Ele é a lembrança, ele é a comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré. Hoje nós percebemos uma forte associação entre o Natal e o comércio. O comércio está superaquecido. Nós saímos às ruas de Dourados e nós encontramos o comércio aberto até mais tarde, né? Muitas pessoas correndo atrás de presentes. As pessoas dão muita ênfase à troca de presentes e a gente sabe que isso nem sempre foi assim. Então, quando é que isso começou e, ao mesmo tempo, essa associação Natal e presente, Natal e comércio, ela deve ser vista como algo comum ou tem que haver uma desmistificação? Olha, Sérgio, o que acontece? Eu acho que uma boa leitura ela deve passar, se não por nenhum extremo nessa área, né? O Natal é uma festa cristã e o Brasil é predominantemente cristão, os Estados Unidos, as Américas são predominantemente cristãs, a Europa é predominantemente cristã. E o que acontece é que a partir da separação entre igreja e Estado, a religião ela perdeu um pouco de sua influência, de maneira que o cristianismo continua exercendo um impacto sobre a cultura de maneira cultural mesmo, né? O cristianismo então ele se aproxima da nação com uma cultura. E aí as coisas se misturam. O comércio vai aproveitar essa grande cultura que é a cultura do Natal e que nasce com essa temática da fraternidade, da solidariedade, da troca de presentes, né? Que é uma coisa que remonta aí à antiguidade mesmo. Se a gente fosse relembrar o surgimento da época do Natal, da festividade do Natal, a gente iria perceber que mesmo no cristianismo nem sempre nós comemoramos o nascimento do Cristo. Isso aí, por volta do século III, não existem memórias de que havia essa comemoração, não se comemorava. Mas surgiu no século IV, por necessidades até de identificação do cristianismo, o cristianismo estava configurando com maior poder a sua identidade. Então o que acontece? Elegeu-se um dia, no Ocidente Romano, o dia 25 de dezembro, para a Igreja Ortodoxa, dia 7 de janeiro, um dia para se comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Bem, isso vai se expressar na cultura de alguma maneira. O que se fazia, quais eram os hábitos? Os hábitos eram se reunir, as famílias, as aldeias, as pessoas como um todo, e relembrarem, contarem histórias sobre o nascimento do Cristo. E é muito comum nesses encontros a troca de presentes, porque é exatamente o momento da gente expressar a fraternidade. O que o comércio faz? O comércio aproveita um tema religioso, um tema cultural, para também se inserir. Isso não é necessariamente negativo. O que deve acontecer não uma supressão de uma coisa pela outra, né? A economia é muito bom que esteja aquecida. Quem é que não gosta de receber um presente? Dar presente também é uma coisa muito boa. Então, eu não vejo assim com negatividade essa associação. O que às vezes ocorre é um consumismo muito grande e que às vezes até desfoca, né? Perde completamente a imagem do que seria a memória do Natal, né? Mas essa associação entre cultura e o comércio faz parte e aproveita a cultura e esse tema religioso, que é o tema do cristianismo, Natal, eu acho que uma coisa fortalece a outra. Se não fosse o comércio,
talvez o Natal não tivesse tanta força como tem. Veja que o comércio ajuda a comemoração do Natal, que a gente pare realmente, né? E por sua vez o comércio recebe um benefício, né, dessa grande festa que é o Natal. Uhum. E então o Natal passou de fato a ser comemorado no Ocidente, também no Oriente, né? Na Igreja Ortodoxa, a partir do quarto século. Agora, há uma grande pergunta, uma inquietação. O Natal, a celebração do Natal, tem a ver com alguma festa de divindade pagã ou não? Olha, o que acontece, assim, pelo menos o que a historiografia recupera, é que por volta ali do terceiro, quarto século, quando o cristianismo está ascendendo ao poder político, houve a necessidade de firmar exatamente a identidade, né? E como é que a gente faz isso? Como é que o cristianismo fez isso? Tentou aproveitar datas memoráveis das culturas europeias, de maneira que fizesse uma associação, uma fusão. Então o que acontece? De fato havia uma comemoração ali no mês de dezembro, entre a primeira quinzena, a segunda quinzena, acho que a data fica aí entre o dia 17 ao dia 22 de dezembro, eram festividades das culturas religiosas europeias, que nós chamávamos, né, de pagãs. O paganismo, a palavra pagã significa o camponês, é o último que foi cristianizado. Então, ele significa o que não foi cristianizado, é o religioso que ainda não, os missionários não chegaram e tudo. Então, essas festividades a essas divindades ali eram muito fortes. E o cristianismo encontrou, uma vez sentindo a necessidade de comemorar o nascimento do Nazareno, de Jesus de Nazaré, encontrou uma boa oportunidade com essas datas, para que tivesse realmente êxito em suprimir toda a cultura associada àquelas datas que já estavam no calendário, eram o culto às divindades do sol, às divindades regionais, né? E substituísse pela crença, né? Pela doutrina cristã. E foi muito eficaz, né? Agora, isso não significa que o Natal é uma festa pagã. O que houve é um aproveitamento de uma data, uma vez que ela estava absorvida pela cultura. Foi uma estratégia do cristianismo nascente muito eficaz. Ela não é uma festa pagã, é uma festa cristã. Os tons que se deu a esta festa são tons bíblicos, né? Comemora-se o nascimento do Cristo. Na nossa cultura mesmo, nessa época a gente vê inúmeros filmes, né, que mostra o nascimento de Jesus, Maria, José, a viagem deles para o Egito, a criança no colo, e todos esses temas que são natalinos, que são muito bonitos e que nos trazem a memória tão terna, né, tão maravilhosa e tão poderosa, inclusive. O cristianismo trouxe isso. Então a festa que outrora era no calendário pagã, ela substituiu todo esse paganismo. O Natal não é uma festa pagã. A palavra Natal vem de nascimento, né? Tanto que eu tenho até aqui alguns dados interessantes para serem citados, de algumas palavras. Qual é o nome do Natal? O Papai Noel. Até eu gostaria de aproveitar e falar sobre o Papai Noel, qual é a associação que existe, né? Em diversas línguas. Veja, Sérgio, olha. Na Alemanha, o Papai Noel, a palavra usada é Nicolau, que significa literalmente homem do Natal. O Natal é nascimento, né? Na Argentina, Colômbia, Espanha, Paraguai, Peru e Uruguai, Papai Noel, papai, né? No Brasil, Papai Noel. No Chile, Viejito Pascuero, velho Pascoal, né? Aí já troca um pouquinho a palavra, porque Páscoa já está no outro lado do evento, né? Na França, Père Noël, que também tem esse significado. Na Itália, Babá Natale, babá, papai. Na Inglaterra, no Reino Unido como um todo, Father Christmas, que é o papai, né? Natal. Papai Christmas tem a ver com Cristo, né? Portugal é Pai Natal. E nos Países Baixos é Kerstman, homem do Natal. Então os vários países substituíram realmente, o cristianismo substituiu realmente aquelas ideias do paganismo, o que se comemorava no paganismo. Nós não comemoramos, a tradição ocidental não comemora nem o nascimento do sol, nem uma divindade. Houve uma associação de datas, né? Afirmar que o Natal é uma festa pagã, eu acho que é um pouquinho de desconhecimento da história, né? O Natal é uma festa cristã. Muito bem. Givaldo, o programa passa muito rápido, então nós estamos chegando ao final do primeiro bloco e nós vamos para um rápido intervalo. Você vai conhecer um pouco das empresas que têm apoiado o programa Reflexão aqui, todos os dias na TV Grandourados, e voltamos em seguida.
de volta aqui ao segundo bloco do nosso programa, entrevista com o nosso queridíssimo pastor Givaldo Matos. Givaldo, você estava falando aqui acerca do Papai Noel e sobre presentes, né? Até distribuição de presentes. E tem alguma ligação com o texto bíblico quando os magos vieram do Oriente trazendo presentes e ofertaram para o menino recém-nascido ouro, incenso e mirra? E essa questão dos presentes que as crianças, ao aproximar a data do Natal, elas aguardam ansiosamente pelo seu presente. Olha, essa pergunta é interessante. A gente tinha comentado no bloco anterior sobre a figura do Papai Noel. É interessante que essa figura, ela compete até com o significado mais anterior do Natal no Ocidente. É interessante que a figura do velhinho de gorro vermelho, roupa vermelha, com roupa realmente assim dos climas mais frios, ela é nova. Ela é do século XIX. Ela nasceu com um cartunista chamado John Nast, salvo engano, 1881, que desenhou essa figura. Até então nós não tínhamos essa figura do velhinho que fala ho, 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 as renas. Com as renas. Essa figura foi desenhada para uma revista norte-americana em 1881. Né? Então, até então, nós não tínhamos essa figura, mas nós tínhamos aí uma figura anterior do Papai Noel, a imagem original do Papai Noel, que se remete a uma figura da Igreja Católica que é o Nicolau Taumaturgo, do século IV, vivia na Turquia. O que acontece? Era um bispo, né, da Turquia, e ele era um homem que abdicou, muito rico, de família muito rica, né? E o que acontece com a herança, né, a partir do momento que ele tomou posse da herança, era uma pessoa muito sensível às necessidades sociais, ele dedicou a sua herança a suprir as necessidades dos mais necessitados do seu vilarejo. E é interessante que fala-se, pelo menos as histórias antigas, que ele depositava moedas de ouro nas chaminés das casas mais pobres, né? Presenteava as famílias mais pobres com valores realmente pecuniários. Então essa figura, ela tem aí dois momentos. A do São Nicolau, né? Nicolau Taumaturgo, que realmente era essa figura caridosa, uma figura que cuidava dos pobres. Ele usou a sua riqueza para atender as necessidades dos mais desfavorecidos. E posteriormente, recentemente, no século XIX, 1881, a imagem, a roupa, né, do Papai Noel que nós visualizamos hoje, esse velhinho de vermelho, ela foi desenhada só recentemente. Essa imagem, ela é que está um tanto que desassociada da memória do Cristo, da memória do cristianismo, porque às vezes ela é assim, repassada até sem nenhuma relação, senão os presentes, né? A fraternidade e tudo mais. Aí eu faria uma recuperação. É importante eu acho bonita a figura do velhinho de vermelho, né? Mas que a gente resgatasse nesse período, que é um período tão importante, o período da memória, um período em que a gente vivencia novamente toda a memória do nascimento do Cristo, o significado desse nascimento, que a gente resgatasse, procurasse até, às vezes, fazer a desvinculação para que a experiência do Natal do Natal cristão, né, fosse mais intensa, né? Sem contrariar a figura do velhinho, mas para a gente valorizar a memória e sofrer a transformação, aliás, absorver, né, experimentar a grande transformação dessa memória, valeria a pena. Então, entrando nessa questão de resgate de memória e de celebrar o verdadeiro sentido do Natal, então entra uma questão da interpretação bíblica. E eu gostaria que você trouxesse para nós, então, essa ideia, o verdadeiro sentido do que vem a ser a celebração do Natal dentro do cristianismo. Olha, Sérgio, aí que está a beleza, né? Não foi à toa que o cristianismo adotou, em algum momento, uma data para celebrar o nascimento do Cristo. O que acontece é que hoje nós reconhecemos muito o poder da memória. Eventos passados podem ter sido significativos, mas se eles não são recuperados pela memória, aquele evento não tem poder para transformar o futuro, para guiar o presente e o futuro. E é por esse motivo que o Natal, quando recuperado, quando ele vivido na sua originalidade, ele guarda realmente um poder de transformação, de humanização, de sensibilização muito grande. O Natal remete realmente ao nascimento de Jesus de Nazaré. E aí as figuras,
elas são as mais várias. Falar sobre o Natal é tentar falar sobre um tema. Eu devo ter o que aí? Nós temos o programa 5 minutos. É impossível falar aqui. Mas algumas imagens nós podemos recuperar. Que bonita a imagem de Jesus de Nazaré nascendo entre os pequenos, entre os sofredores, entre os pobres. Não nasce na principal cidade do Império, em Roma, não nasce em Jerusalém, não nasce entre os mais poderosos, nasce numa família humilde. Né? Exatamente essa é a grande inversão do cristianismo. Sem desprezo nenhum a quem tem posse, a quem tem poder econômico, valoriza os desvalorizados. Quem tem poder econômico já recebe o seu valor, já tem uma atenção toda especial voltada para ele. Mas quem não tem, e é a figura de Maria e José, né, pobres que vão de hospedaria em hospedaria buscando um lugar, eles são esquecidos. E o texto já narra isso. Né? Então o Natal, ele nos mostra Jesus nascendo entre os desfavorecidos, exatamente para dignificar com maior intensidade, mostrar que a atenção de Deus está sobre toda a humanidade, e esse toda a humanidade começa entre os mais necessitados. Essa é uma mensagem poderosa do Natal. É uma mensagem poderosa do Natal. O dar presentes é muito bonito, mas o dar presentes para um necessitado, o aquecer o nosso coração para as necessidades mais urgentes, é uma coisa que o Natal nos inspira. Né? E aí também toda a transformação que se deu no cristianismo, no Ocidente, com o cristianismo em si, né? Com o nascimento do Natal, a dignificação humana, a dignificação do pequenino, como nós já falamos, da mulher, do escravo. Isso tudo é um grande fruto, uma grande herança que toda a raça humana tributa ao cristianismo. Claro que outras civilizações, outras culturas trouxeram a sua contribuição também, mas o cristianismo fez isso com muita força. E essa é uma das mensagens maiores do Natal. Vale a pena a gente viver intensamente essa memória, viver intensamente o nascimento do Nazareno. E em cima desse raciocínio, Givaldo, é interessante que a memória ela é incentivada por Jesus. Quando da sua morte ele vai usar os símbolos da ceia e vai dizer em memória de mim e em memória de mim. Então a sua morte deveria ficar muito marcada na vida dos seus seguidores. Muito bem. Mas o nascimento a gente não encontra nenhuma ênfase. Mas eu creio que a igreja, de certa forma, ela valoriza o nascimento a partir da própria expressão de Jesus em memória de mim. Então tudo que for feito para trazer à memória o nascimento, a vida, os milagres e até mesmo a sua morte e ressurreição são válidos dentro dessa interpretação. Esse é o poder da memória. Esse é o poder da memória. A memória, ela é viva e ela molda, ela transforma, ela influencia o presente. Quando a gente volta para a manjedoura, a gente se solidariza com uma criança, né? Com um desprotegido. Quando a gente volta para a manjedoura, a gente vivencia não somente o nascimento, mas toda a vivência de Jesus, toda a mensagem dele. Quando a gente volta para a manjedoura, a gente vê Jesus ali entre os animais, naquele ambiente rural. Há toda uma transformação. Né? Não são poucos exemplos que nós encontramos de pessoas que fazem projetos de serem mais solidárias no Natal. Elas vão vivenciando, os filmes trazem essa experiência, né? Os desenhos animados trazem essa experiência. As pessoas são tocadas a serem melhores por conta da memória do nascimento, que não carrega só o nascimento, né? Que carrega toda a vida, inclusive a morte de Jesus Cristo. Esse é o poder da memória e a importância do Natal, né? Trazer à memória uma lembrança transformadora. Givaldo, nosso programa ele é muito rápido. A gente começa, temos perguntas interessantes ainda a fazer sobre o Natal, mas chegou o final do programa e eu gostaria que você deixasse então a sua mensagem de Natal para o nosso telespectador. Muito bem. Os Correios fizeram esse ano uma campanha muito bonita, né? Convidaram alguns bairros, as crianças de alguns bairros, as crianças a escreverem uma cartinha pedindo um presente e deixarem no correio, e muitas pessoas patrocinaram. Se eu não me engano, quase todas as cartas foram patrocinadas a alguém. Isso é uma mensagem extraordinária, que o nosso Natal, o Natal douradense, na verdade, que assim seja, o Natal no mundo todo, seja uma experiência em que a gente consiga olhar a criança que nasce numa manjedoura, né, desprotegida, como
você acabou de dizer, os reis magos trazem presentes, exatamente, esses presentes são subsistência, né? São elementos para proporcionar uma vida digna para a criança. Posteriormente, Maria vai para o Egito, ela não tem posse nenhuma, e é com aqueles presentes, ouro, incenso e mirra, que eles irão sobreviver. Então, que o Natal, que a memória do menino Jesus possa também influenciar os nossos corações à prática da solidariedade, a prática do amor, a prática da caridade, a prática do olhar para o pequenino, para o desfavorecido. Eu acho que essa é uma das maiores mensagens do Natal. Pastor Givaldo, muito obrigado pela sua participação no programa Reflexão. É um prazer para nós tê-lo sempre aqui nos nossos estúdios. E 2013 está chegando e eu espero contar com a sua presença muitas outras vezes ao longo do próximo ano. Que Deus abençoe a sua vida e a você, nosso querido telespectadora, nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida neste Natal, neste final do ano de 2012 e que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês para o próximo ano. Até o nosso próximo encontro. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving life?